professor, e o dia que eu estou aqui apresentando o meu TCC para os novos colegas e para a banca hoje dos professores já citados, né? Hoje eu vou falar sobre os fractais aplicados ao ensino fundamental. Eu, a autora Ana Cláudia Santos da Silva, juntamente com o professor doutor Eides Lima Santana. E nós vamos passar por todo o artigo que fizemos, né? Introdução, justificativa, objetivos, metodologia, fundamentos teóricos, exemplos de fractais, proposta didática, conclusão e referências. Então, como a gente começa falando agora, né, sobre a matemática escolar e os fenômenos do cotidiano, né? Ultimamente, a gente encontra muitos alunos estabelecerem conexões, né? A gente tenta estabelecer conexões entre a matemática escolar e os fenômenos do cotidiano. Eu costumo falar que no ensino fundamental 1, os alunos estão muito focados na matemática só no concreto. Quando eles passam para o Fundamental 2, que é de origem do 6º ao 9º ano, eles têm a matemática como um abstrato que é algo longe deles, né? E é o que eu venho trazer hoje é que essa matemática escolar, ela pode sim estabelecer essa conexão escolar que é do nosso cotidiano, né? Que no cotidiano que está inserido aos alunos. E vamos falar sobre o termo fractal, né? Que foi do matemático, que foi o primeiro que usou esse termo, Mandelbrot. Mas o que é o termo fractal, né? Que é uma forma irregular, complexa, né? Que apresenta a autossimilaridade nas partes que se repetem em diferentes escalas e estão sempre ligadas ao mesmo padrão, né? Então, foi Mandelbrot que iniciou o termo fractal, né? E de lá para cá vieram outros estudos, e eu vou falar também não só do fractal, mas da geometria fractal, né? E a necessidade das práticas pedagógicas contextualizadas e interdisciplinares. Hoje em dia, a gente vê que a gente tem essa necessidade de estar sempre inovando em sala de aula, tendo aula mais contextualizadas, interdisciplinares, porque as propostas que eu vou trazer, inclusive, algumas são voltadas só para o contexto matemático, mas outras são interdisciplinares, que é até o que a BNCC exige hoje em dia, né? E hoje a gente vai falar da beleza dos fractais, né? Que eles estão relacionados com a realidade da natureza, da arte, da ciência. Eu costumo falar muito aos meus alunos que a matemática é linda, e eu posso provar. E hoje, eu acho que o termo falar dos fractais, hoje eu estou falando da beleza matemática na natureza, que é uma das propostas de hoje. E eu vou estar falando com vocês aqui. Então, hoje eu vou propor uma abordagem, né, mais próxima da realidade e que fazer de uma maneira visual e intuitiva para os nossos alunos esses conceitos matemáticos. Não só para os alunos, mas também para os colegas que queiram aplicar isso em sala de aula. E aí a gente começa mostrando os fractais, né? Que tem esses padrões. Na natureza, onde que a gente vê os fractais, né? Presente aí num floco de neve. Isso aqui, gente. No girassol, nas sementes dos girassóis. Percebam aqui, ó, na semelhança, no padrão que tem, na autossimilidade das sementes. E da palmeira de sangu. A gente pensa, quando a gente fala do termo fractal, porque o termo fractal ele vem muito da teoria de caos, né? E quando a gente é abordado dessa forma, parece que é uma forma distante e abstrata. Mas quando a gente vem trazendo para a natureza, a gente vê que está muito próximo do nosso cotidiano. E, assim, os estudos mais aprofundados que eu pude perceber, os estudos que eu fui analisando, são mais voltados ao ensino médio. E agora eu venho trazendo essa proposta para o ensino fundamental, dos anos do 6º ao 9º ano. Então, a matemática, no ensino fundamental, necessita de abordagens visuais e significativas. Os fractais permitem a contextualização de situações, problemas. Então, a gente consegue aqui, hoje, ver que não apenas é uma abordagem teórica, né? Mas também exemplos, ilustrações e propostas que vêm para o contexto escolar. E a geometria fractal não é diferente, né? E as situações de
situações reais, favorece a compreensão, para ter a compreensão dos alunos, né? E quanto à aprendizagem significativa de Silva Almeida, é que conhecimento não é algo dado, né? Mas é algo construído pelo aluno, e o aluno em situação de ação e interação. E a escola é mediadora desse termo. A gente costuma falar muito que o aluno ele não é uma caixinha que a gente vai depositando, né? O aluno ele é o protagonista, né, da sua aprendizagem. Então, o conhecimento não é algo dado, ele é construído. E quando o aluno ele constrói esse conhecimento, ele tem um pensamento mais crítico, investigativo, e ele promove isso para o seu aprendizado. Então, explorar os fractais com os recursos didáticos no ensino da matemática, para que isso, né? Eu vou mostrar a vocês que com coisas simples a gente consegue fazer propostas de ensino do sexto ao nono ano. E essa contextualização está realizada na BNCC. Então, na BNCC, a gente vem dos parâmetros curriculares, né? E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e nessa Base Nacional Comum Curricular, a gente tem algumas habilidades que são ligadas aos fractais, né? De forma na arte, na área da matemática e outras áreas. E eu vou propor atividades, né, propostas para serem analisadas em sala de aula, né, e desenvolver essas atividades pedagógicas interativas e ampliar o interesse dos estudantes. Então, essas propostas, elas vêm de forma interdisciplinar, né, para poder mostrar aos nossos alunos. E, como eu falei, tornando o aluno um protagonista, né, para estimular a curiosidade, o pensamento crítico, né, que a matemática não se limita apenas em figuras perfeitas, mas em fenômenos complexos e aparentemente caóticos. E como foi a pesquisa, né? A pesquisa é de caráter qualitativa e biográfico e aplicável. A pesquisa ela é fundamentada nos autores Mandelbrot, Nascimento Costa e Paula e Souza, né? Em elaboração com propostas didáticas vinculadas à BNCC. Então, fora a pesquisa didática falando do que é o fractal, de como ele é desenvolvido, de quais são os padrões que eu vou trazer para vocês, os fractais clássicos, a gente ainda vem, de acordo com esses fractais clássicos, fazendo uma proposta didática vinculada à BNCC, e envolvendo elementos do cotidiano e aspectos da natureza, que eu falo que é a parte linda da matemática, né? Mas, assim, as propostas, elas são interdisciplinares, como eu falei, e eles podem ser utilizados de diversos modos de ensino e aprendizagem, né? E consiste no levantamento, né? As pesquisas a gente precisa fazer o levantamento, a seleção, fichamento, arquivamento, e informações relacionadas à pesquisa. Então, a gente faz um conjunto dessa pesquisa para poder ter o fundamento no artigo. E, no primeiro momento, né, a gente vai estar falando desses fractais clássicos, eu vou apresentar alguns a vocês, e depois a gente vai mostrar algumas propostas. E a geometria fractal, ela amplia a compreensão da realidade. Né? As novas possibilidades provocam deslumbramento, mas também assustam, né? Os alunos, quando eles veem uma coisa que é diferente do que eles estavam acostumados, eles assustam. Mas depois a gente vai mostrando que isso está ligado ao dia a dia. Um conjunto de Cantor mesmo, né? Quando a gente fala e a gente mostra a princípio, dá aquele susto. Mas são coisas que permitem trabalhar frações, potenciação, proporcionalidade, perímetro, área, etc. Né? Contemplando várias habilidades da BNCC. E vamos começar com os fractais clássicos. E começando agora com o conjunto de Cantor, né? O que é esse fractal do conjunto de Cantor? Nada mais é do que um segmento de reta, como vocês podem ver aqui, de 1 centímetro, no qual ele é dividido em 3 partes e é retirada a parte do meio, certo? Dessas 2 partes que restaram,
é subdividido de novo entre 3 partes e retirada a parte do meio. E se nós continuássemos aqui, nós iríamos dividir esse pedacinho que tem aqui, ó, que é de um nomo, em 3 partes e retiraríamos esse pedacinho do meio aqui, conforme eu estou mostrando na série. E assim sucessivamente, né? E ele forma um conjunto que possui infinitos pontos, né? E o padrão se mantém invariável e montando uma estrutura autossimilar. E isso que traz essa autossimilaridade que faz com que o conjunto de Cantor seja um fractal clássico. Aí aqui nós temos mais 2 fractais. A curva de Korsch e o floco de neve de Korsch. Esse primeiro aqui, eu estou mostrando, que para mim aqui está à esquerda, né? Não sei se está espelhado para vocês. É a mesma. Eu vou começar falando da curva de Cantor, tá? Como começa a curva de Cantor? A curva de Cantor seria aqui, ó, um segmento de reta, como aqui que eu estou ligando com o mouse. Nesse segmento de reta é retirada a parte do meio e é trazido formando um triângulo equilátero sem a base. Essa é a primeira forma da curva de Cantor. Depois disso, cada parte que tem aqui, que aí ele fica com 4 partes, né? Vai se subdividindo. Tirou a partezinha do meio e se fez o triângulozinho, sem as bases. E assim, sucessivamente. Olha como é que fica na última imagem, ó. Bem... Então, a gente consegue perceber que a curva de Cantor, ele é um procedimento repetitivo infinitamente, né? E ele ocupa um espaço finito. O espaço que ele ocupa é esse mesmo aqui, ó. A primeira linha que está aqui é o mesmo espaço que está ocupando aqui. Vocês conseguem perceber isso? Só que o seu comprimento total cresce infinitamente. Ele vai crescendo aqui, ó, nos pontinhos. O que caracteriza ele em um objeto fractal clássico. E da mesma forma que é a curva de Korsch, é o floco de neve. Na primeira imagem que eu mostrei a vocês, já teve um exemplo de floco de neve, né? Que é retirado da natureza. E aqui, aproximado bem, com bastante aproximação, né? Aqui a gente começa o floco de neve com um triângulo equilátero, no qual cada uma das partes é dividida em 3, retirada a parte do meio e formando um triângulo equilátero sem a sua base, fazendo igual essa segunda figura aqui, que eu estou assinando. E assim sucessivamente, né? E igual ele segue um padrão, né? Do mesmo processo, formando uma simetria hexagonal. E vai, ó, até formar esse floco de neve. E é da mesma forma, né? O perímetro do floco, ele cresce infinitamente, mas a área total permanece limitada. A mesma área total que temos aqui, temos aqui, ó. Só que o perímetro, ele cresce infinitamente. Depois, temos outros 2 exemplos, o tapete e o triângulo de Sierpinski, desculpe. O tapete e o triângulo de Sierpinski. E aqui eu começo para vocês com o tapete. O tapete nada mais é, né, que um quadrado onde ele é dividido em 9 partes, tá? Aqui, igual eu estou fazendo com o mouse. E eu retiro a parte do meio. Da mesma forma, eu faço no próximo. Cada quadradinho desses aqui, eu divido em 9 novamente e retiro do meio. E assim sucessivamente. Né? Então, é um processo que se repete indefinidamente, gerando um padrão geométrico cada vez mais complexo e detalhado, caracterizando pela sua autossimilaridade. Esse padrão geométrico é lindo.
E a gente consegue observar e mostrar que ele é uma figura geométrica infinita também, né? Como os outros que eu também já mostrei. E esse padrão que torna um fractal clássico. E da mesma forma que o tapete é o triângulo de Sierpinski, né? Que ele nada mais é que um triângulo equilátero, que é dividido em 4 partes, retira-se a parte do meio e assim sucessivamente. Né? E esse seguindo sempre um padrão geométrico, né? Formando um padrão geométrico mais detalhado, caracterizado pela autossimilaridade e a repetição dos padrões em diferentes escalas, né? Então, hoje eu trouxe agora para vocês alguns exemplos de fractais clássicos, né? Sabendo e explicando a vocês que existem outros tipos de fractais clássicos, só que esses 5 que eu apresentei agora, vou apresentar agora as propostas didáticas relacionadas aos fractais. Vamos à proposta didática 1. Eu tenho 8 propostas didáticas e eu vou estar falando, de acordo com cada proposta, o que pode ser trabalhado. Então, a primeira proposta é operações com potência e fração a partir da construção do conjunto de Cantor. Uma abordagem interativa e exploratória. Agora, no início, eu acabei de explicar para vocês o que era o conjunto de Cantor, né? Aquela imagem que eu mostrei de segmento de reta. Então, como seria isso? Seria apresentar aos alunos realmente o conjunto de Cantor e fazer com que eles elaborassem essa tabela aqui, ó, que está apresentada, né? E iria dar as propostas para que os alunos pudessem elaborar a tabela e registrar cada procedimento. Igual estava lá, ó, no primeiro segmento, né, de escala de 1 centímetro, ok. No segundo, a gente viu que foi dividido em 3, então aqui 1/3. Na outra partezinha, a gente dividiu cada 1/3 em 3 de novo, né? Que ficou 1/3 elevado a 2, que deu 4 nonos. E assim sucessivamente. O que a gente pode estar mostrando aos alunos e trabalhando nesse, além de mostrar a tabela e registrar a tabela para o processo de etapa, porque isso aqui já daria várias aulas para poder estar elaborando o número de segmento, o comprimento de cada segmento não retirado, a soma dos segmentos não retirados, que aí a gente daria isso. Mas aqui a gente também poderia trabalhar frações, potência, né? Pois gera cálculo dos comprimentos, tanto dos intervalos removidos, quanto dos intervalos remanescentes. Padrões numéricos, né? E a análise do processo interativo, dos ciclos repetitivos. A gente podia, ó, mostrar que o ciclo vai sempre repetindo, né? E a reflexão de ideias abstratas, como infinito, limite, convergências. Então, aqui, essa proposta 1 daria muitas atividades para ser feito a partir do conjunto de Cantor, né? Que seria a partir dessa tabela, mostrando outras etapas. A proposta, né, dando a proposta, e poderia ser feita uma sequência didática com várias aulas para essa proposta. A proposta 2, explorando o perímetro e a interatividade da curva de Koch, cálculo e análise dos padrões numéricos. Como seria essa segunda proposta? A segunda proposta, ela é de análogo à proposta 1, né? A gente poderia também mostrar a curva de Koch, mostrar que a curva de Koch é aquela que eu tiro o segmento de reta e faço o triângulo equilátero tirando a base. Nessa curva de Koch, eu posso mostrar aos alunos para fazer uma tabela, como foi essa proposta, né? Propor aos alunos cálculos de perímetro, né, em que os passos estão em construção, e analisar a quantidade de segmentos de retas, e organizar os dados em tabela, uma tabela semelhante a essa. Então, na proposta 1, a gente fala do caso de segmento não retirado. Na proposta 2, a gente poderia fazer os segmentos que são acrescentados, né? Seria na mesma analogia
mas de um modo diferente, porque aí também poderíamos trabalhar o perímetro, né, dessa curva em ação. E mostrando que o espaço que, igual eu já tinha falado da curva de corte, permanece o mesmo, mas o perímetro, ele vai ser no infinito. Essa é a segunda proposta, exemplificando para vocês. A terceira proposta, o floco de neve de Koch, né? A relação entre os segmentos, triângulo e operações com frações e potências. O floco de neve, ele quando termina no final, eu falo que fica um espetáculo, né? Fica lindo de ver, né? E vai sempre criando as pontinhas. Então, a proposta 3 seria calcular o número de segmentos. Então, conforme a gente pode ver nessa tabela que foi criada, as etapas, que são é um padrão infinito, todas as propostas, a gente tem que explicar os alunos o padrão infinito, os números de segmentos de cada uma, e mostrar até a relação que, no caso da curva de... Desculpa. Do segmento de Cantor, a gente vai retirando. E agora, do floco de neve e da curva de Koch, vai acrescentando. A gente pode mostrar até as diferenças desses aí. E nesse aqui, a gente vai vendo que ele só vai aumentando, né? Bloco 3, vezes 4, 12, que ele só vai aumentando os segmentos de retas. E o número de triângulos adicionados de cada lado. Então, a gente calcula o número de triângulos, a gente consegue calcular potência, fração e, de modo, a função que é destinada a qualquer número, a um número qualquer. Essa seria a proposta 3. A proposta número 4 é a proporcionalidade e semelhança a partir do triângulo de Sinerpes, que é uma abordagem exploratória. Essa proposta 4, ela pode ser feita, todas podem ser feitas, né, de acordo com os níveis de cada sala, de cada turma, cada ano inserido, mas essa proposta é feita desde o 6º ano, que é apresentando para os alunos a criação do triângulo de Sinerpes, né? Que essa criação vai mostrar para eles como é feito. A partir do triângulo equilátero, como está aqui, depois esse triângulo equilátero subdividido em 4, desse triângulo, cada uma das suas partes é dividido de novo em 4 e retirada do meio. Essa representação que está colorida, para os alunos, eles têm uma visão melhor deles ver, que eles conseguem ver que essa parte azul foi retirada, e depois dessa parte azul, essa parte laranja, a verde, a vermelha foram retiradas também, né? Então, aqui, o que a gente pode trabalhar aqui primeiro? Mostrar, fazer a construção com os alunos por meio de malha quadriculada, e tem uma malha também que ela é triangular, que dá para fazer perfeitamente o triângulo de Sinerpes, tranquilamente. E como ele é construído. Explicar para os alunos esse padrão geométrico e explicar que existe esse infinito, né? Que essa forma geométrica, esse padrão geométrico, ele é infinito. Mostrar o perímetro, a quantidade de triângulos que é inserido em cada nível, a existência de uma razão e semelhança de cada triângulo. Então, quais são as semelhanças que tem? O que pode ser feito? Né? Então, essa aqui seria a primeira proposta a partir do triângulo de Sinerpes. Uma outra proposta, que é a proposta 5, é como se fosse uma continuação da proposta 4, né? Explorando a autossimilaridade fractal com o GeoGebra, uma abordagem dinâmica de semelhança. Como a gente sabe que hoje em dia, né, nossos alunos, eles são digitais, a gente está na era digitais, mas é uma era digital que não se aprofunda mesmo em conceitos diferentes, né? E apresentar aos alunos, primeiramente, o software GeoGebra, né? E como se trabalhar com isso. Então, a primeira proposta para essa atividade seria apresentar o software GeoGebra, como ele funciona, né? O que a gente pode fazer, demonstrando a curiosidade dos alunos. Porque quando a gente demonstra a curiosidade, eles criam interesse, né?
E aí eles querem mesmo ser os protagonistas do ensino deles. E fazer com os alunos, né, a construção, de maneira inicial, primeiro, a construção do triângulo. E investigar de forma dinâmica, né? A autossemelhança, a proporcionalidade, que pode ser trabalhado, né? Então, assim, temos diferentes formas. Se a gente estiver em um determinado colégio, em que temos um laboratório de computação, poderíamos fazer em duplas para poder fazer essa abordagem, mostrar primeiro como é feito o GeoGebra, depois distribuir para cada um fazer no seu computador, né? Ou em duplas para estar fazendo no laboratório. Caso a gente não tenha, que é uma realidade também, isso aí, essa atividade, essa proposta didática pode ser feita no Data Show, mostrando aos alunos como é feito, primeiramente, passo a passo, depois deixando que eles fossem fazendo, né, simultaneamente. E comparando cada nova etapa. Cada nova etapa desses triângulos, a gente está comparando. Reconhecer a autossimilaridade, né? E mostrar para os alunos as características dos fractais clássicos, que é o caso desse fractal do triângulo de sinapse. Por que ele é um fractal clássico? Porque ele tem um padrão, né? Um padrão geométrico. Ele tem uma autossimilaridade que ele vem de cada forma. Esse aqui, a gente consegue ver um pouco mais como ele é subdividido. Então, mostrar aos alunos isso. Então, a gente pode fazer, trabalhar também no GeoGebra distância, comprimento, perímetro, e mostrando aos alunos que o desenho ele é infinito. Geralmente, nossos alunos, principalmente os alunos de sexto ano, eles têm a compreensão de infinito, às vezes, só pelos números, né? Às vezes, eles entendem que os números são infinitos, às vezes até por proposta de dinheiro, mas quando você vem em reta numérica, eles assustam. E é uma das coisas. E mostrar também que os desenhos são infinitos, né? Então, essa proposta ela pode ser feita desde o sexto ano até o nono ano, que pode englobar os diferentes tipos de ensino. Essas são as 5 propostas. A sexta, que é a construção e uma análise do tapete de sinapse. As outras duas, né, já tinha destacado a vocês, e agora a sexta, ela vem com a construção dessa análise da área, né, e uma abordagem dos triângulos equilátero. Então, como que vai ser? Para a abordagem 6, o que a gente pode fazer como primeira proposta? Uma construção do fractal. Fazer com os alunos realmente o desenho e pedir para eles fazerem o fractal. E indo fazendo processo. Mostrando para eles o padrão, mostrando para eles o passo a passo que pode ser feito. Após isso, dessa parte, né, de simetria, da geometria que dá para ser feito, a gente vem trazendo uma análise de dados novamente, né? As outras, a gente já deu os fractais e eles fizeram análise de dados. Esse daí a gente vai fazer a construção do fractal para depois fazer a análise dos dados. Então, aqui a gente tem a etapa, o número de quadros retirados, a área da figura em potência e a área dos quadrados retirados em potência. Então, aí a gente tem 2 termos, a área da figura e a área retirada do triângulo de sinapse. Então, assim, a gente consegue aí mostrar para os alunos, igual aqui, ó, de 1 inteiro, eu dividi em 1 nono cada um, né? Cada espaço era 1 nono. E aqui, ó, 8 nonos é a figura toda, e 1 nono foi o que foi retirado. E assim por diante, né? Então, aqui a gente consegue mostrar para os alunos esse padrão geométrico. Então, a gente pode fazer a construção da origem do fractal, fazer o processo da origem do fractal, fazer a medida da área dos quadrados retirados, fazer a construção da área e trabalhar aí, a gente pode trabalhar potenciação, fração com os alunos, mostrando esse padrão e essa autossimilaridade que o tapete de sinapse tem. Agora vamos para a proposta 7,
Eu brinquei com o professor Edes hoje que essa é a cereja do bolo, né? Que é a parte linda da matemática, né? Que é a parte que encanta. A proposta 7. Construção e exploração de fractais da geometria abstrata e as aplicações da natureza, né? Na proposta 7, como seria? A gente poderia começar com os alunos, né? Dessa vez dando até papel metro, cartolina. Seria bom se fosse um papel grande para mostrar aos alunos. E a gente fazer a construção do tapete ou do triângulo, utilizando papel, tesoura, cola, né? Nesse papel maior. E aí, depois que a gente faz essa construção do tapete ou do triângulo de sinapse, que pode dar as duas opções, a gente pediu aos alunos que eles criem objetos da natureza ou não, né? A partir de formas geométricas simples. A partir do tapete de Synapse, o que a gente pode criar? A gente vai estar estimulando os alunos aí a criatividade, né? Vai estar fazendo com que eles observem mais a natureza. E o que pode ser feito naquela construção do tapete de Synapse? A partir daí. E depois disso, a gente pode vir trabalhando fração, potenciação, geometria plana, né? Padrões semelhantes da natureza e da arte. Nessa construção, a gente consegue trabalhar com os alunos, quando a gente faz, que a gente pode trabalhar na questão do infinito, quando a gente trabalha com figuras já um pouco pequenas, às vezes os alunos não têm a autovisualização, que aquilo ali vai continuar mais. O GeoGebra vai proporcionar isso aos alunos, que aquela figura é finita, né? E agora da proposta 7, que é a construção, igual eu falei agora, no papel maior, na cartolina que dê para poder exemplificar e diminuindo, a gente pode fazer essa construção e mostrar aos alunos que eles podem fazer figuras simples dentro do tapete de Synapse. E, inclusive, muitos jogos são construídos a partir dessas formas padrões, né? Mostrando aos alunos que existem padrões semelhantes na natureza e na arte. Né? E a proposta 8 é encontrando fractais na natureza. Essa proposta, ela vem assim, que ela pode ser feita fora da sala de aula, né? Ou previamente já orientada antes. Como seria essa proposta 8? Os alunos, a gente iria ter mostrado aos alunos o que são fractais, onde a gente pode encontrar. E se a gente tivesse uma área verde próxima à escola, ou que pudéssemos fazer um passeio, uma área verde, para mostrar aos alunos, né? Eu venho hoje trazendo um pouco do bioma de Piatã, né? Se a gente começar a olhar o bioma de Piatã, que é a cidade que eu estou falando hoje, a gente tem 3 tipos de biomas dentro do mesmo município. Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Na sede, que é onde eu moro hoje, é predominantemente de cerrado, né? Mas dentro do município a gente encontra esses 3 biomas. Então, assim, quando a gente vem mostrando tanto, não só o bioma, que já é uma atividade interdisciplinar, né, que a gente vem falando, mas também a gente também vem mostrando, fazendo essa demonstração aos alunos que a geometria fractal está em diversos, está inclusive na natureza, né? Que a matemática é linda, está na natureza, né? Então, mostrar aos alunos que o fractal ele pode ser observado na natureza e falar com que eles consigam observar. E, a partir daí, ver, listar onde eles podem encontrar os fractais. Nessa área verde, como eu falei agora para vocês, se a gente for comparar o bioma da sede onde eu moro, a gente vai encontrar mais fractais tipo a samambaia, certo? Dessa origem aqui. Porque aqui é o município mais alto do Nordeste, e aqui a gente consegue ter os fractais mostrando na samambaia. E se a gente for aproximando, a gente vai ver cada vez mais padrões geométricos dessa folhinha. É o padrão do mesma coisa que eu explico do tapete, do conjunto de canto,
do triângulo de sinapse. Eles vêm num padrão geométrico e, a mesma forma, a gente vai observando a samambaia, que é aquele tipo. Se a gente for aproximar ela com o microscópio, a gente vai ver os padrões geométricos que essa planta tem. Que, inclusive, é uma das mais cogitadas a ser demonstradas como um fractal clássico na natureza. E a gente também tem os cactos, né? Os famosos cactos. Essas imagens, gente, não é do município, né? Eu coloquei aí as referências das imagens, mas são imagens que são próprias de achar no município. O cacto mesmo, ele não é encontrado na sede do município de Piatã, mas ele é encontrado nos povoados distantes, né? Então, a gente tem aqui também uma autossemelhança no cacto, que a gente pode comparar que o cacto ele vem com 3 ramificaçõezinhas no início, e depois cada ramificaçãozinha vai criando mais 3, e vai formando esse desenho aqui, ó. Como a matemática é linda, né? Quando a gente começa a demonstrar isso para os alunos, nessa proposta, a gente mostra aos alunos que a matemática, ela realmente sai da sala de aula, ela sai dos padrões. Né? E o que mais, professora, que a gente consegue encontrar os fractais? A gente consegue encontrar nas nuvens, nas montanhas, nas folhas, como já citadas, nos rios, nos corais, nos cactos, nos galhos secos, né? Então, assim, diversas situações na natureza é possível a gente encontrar os fractais, né? E essa atividade, ela pode ser feita, igual eu falei, em um campo, em uma determinada área verde, para observar. Aqui eu trouxe a samambaia, que seria o mais predominante na região que eu estou. Mas a gente poderia mostrar quais as outras folhagens que teriam essas características. Aqui eu falei das folhas, mas existem muitos animais, como eu falei aqui, os corais, existem borboletas que têm esses padrões. O caracol, eu vi uma imagem de um caracol que ele mostra realmente esse fractal. Então, a gente conseguiria, assim, sair de um campo, que seria o ideal, né, para fazer, mostrando aos alunos mesmo, nessa área verde, onde a gente poderia encontrar os fractais na natureza. Se a gente pudesse fazer dessa forma, seria muito bom, né? Mas outra forma que previamente poderia ser feita é, depois que ter mostrado aos alunos de como seria isso, a gente pedir aos alunos que fotografassem, né? Aonde eles moram, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem as escolas da sede, a gente tem alunos que moram na zona rural e que são um pouco distantes, e quem não quer o bioma acaba sendo diferente, né? E com que eles fotografassem, com que eles vissem o que tem perto da próxima casa deles, que são exemplos de fractais. E depois disso, montar uma exposição, uma roda de conversa, né? Para poder mostrar aos alunos esse olhar mais sensível, que os padrões eles se repetem na natureza, mostrando aos alunos que eles podem sim encontrar a matemática em diversos tipos da natureza. Não tem como a gente não ficar um pouco nervosa, né? Essas foram as propostas que eu trouxe para vocês, e eu venho agora falando um pouco aqui das considerações finais. Então, os fractais, eles favorecem uma aprendizagem visual intuitiva, né? E contribuem para a maturidade matemática dos alunos. Quando os alunos eles são desafiados a identificar padrões, por meio de tabelas, por meio de imagens, na natureza, ou mesmo, igual eu falei, padrões geométricos, até pelo GeoGebra, como foi citado, a gente começa a fazer com que os alunos criem uma maturidade matemática. Eles vão tendo uma noção diferente de como é a matemática. E relacioná-las ao cotidiano. Trazer sempre aos alunos, onde a gente vê isso? Onde a gente pode encontrar isso? Para que a gente pode usar isso? Para que serve? E a gente pode ter isso, uma aprendizagem mais significativa, né? As atividades que foram mostradas, né, as propostas, elas atendem às orientações da BNCC, são atividades interdisciplinares, que possibilitam andar por diversos
diversas áreas do ensino. E aí eu cito algumas das possibilidades de conexões interdisciplinares, né? Na arte, eu já até falei com vocês que são os padrões repetitivos, a simetria. Então, isso aí na arte poderia trabalhar muito com... porque aí já entra a questão da geometria fractal junto com a arte. Então, a gente vem com tabelas, com malhas quadriculadas, malhas triangulares, que vem mostrando essa autossimilaridade, né, da simetria que tem na arte. Na física, a gente vê os fenômenos como a turbulência, como os padrões de caos, né? A física, ela engloba bastante coisa aí. Na biologia, ela vem nessa área aí da natureza, né? De modelar o crescimento das árvores que seguem um padrão. Nessa parte da biologia, é até interessante mostrar aos alunos que a gente pode ter uma noção de como essa árvore vai ficar no futuro, seguindo o padrão geométrico, o padrão que essa árvore já possui. Igual o caso que eu falei do cacto, que ele tem três segmentozinhos, né? 3 ramificações. Dessas 3 ramificações, cada uma vai criar mais 3, e mais 3, e assim sucessivamente. Então, a gente tem mais ou menos uma ramificação de qual espaço que essa planta vai ter, né? Que isso faz a modelagem do crescimento. No caso dos pinheiros, né? Porque eu não trouxe pinheiro para cá, porque não é muita realidade da nossa cultura aqui do Nordeste. Mas os pinheiros mesmo, ele tem uma precisão de até como ele vai ficar ao redor, segundo os padrões geométricos que a geometria fractal dá. E na geografia, a representação dos rios, das linhas costeiras, dos relevos, né? A gente pode ver na geometria fractal que a geografia, ela vai demonstrar as representações das ramificações do rio, de como os padrões que ele segue, né? Do percurso do rio, né? E dos relevos. A gente mostra muito que as montanhas, elas têm uma autossimilaridade. E por que que isso ocorre? Então, aqui, nessas possibilidades, essas conexões, então, assim, todas elas, a gente entra nesse contexto matemático, tá? Pela arte, pela física, pela biologia, pela geografia. Então, a gente anda por diversas disciplinas, né? E esse trabalho, espero que esse trabalho sirva para inspirações de futuras pesquisas. Quando eu fui pesquisando, a gente vai vendo a beleza da matemática e vai vendo que as diferentes áreas do conhecimento podem ser trabalhadas, né? E que esses estudos, eles sejam reais para a sala de aula, né? Para considerar o potencial e o processo de ensino. Eu costumo falar que o processo que dá certo é aquele que o profissional acredita. Quando a gente vem com essa proposta, mostrando aos colegas, aos futuros professores, a gente vem demonstrando e a gente vem mostrando as maneiras diversificadas que se tem e que se pode ser apresentadas. E quando a gente vem mostrando dessa forma, eu costumo falar, se o professor acredita naquilo, ele entende, ele compreende, ele acredita, ele consegue uma aprendizagem significativa. Então, eu quero desejar a vocês futuras inspirações, né? Que vocês se inspiram a conhecer essa parte linda da matemática, né? E tendo esses estudos reais. Essas propostas didáticas que foram apresentadas, elas não foram aplicadas em sala de aula, né? Elas são inspirações, né? São para inspirar. E conforme forem aplicados, os resultados que vão dar na sala de aula sejam das futuras pesquisas, quais conclusões, o que pode ser feito, e o que deu certo, o que não deu certo, que pode melhorar, né? Então, essa realização desse estudo, e ele vem para poder criar esse contexto real com a sala de aula, vem para fazer esse intercâmbio. E consolidar no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Quando a gente faz o ato da gente com amor, com cuidado, a gente tem
uma aprendizagem muito mais significativa. E quando a gente demonstra métodos inovadores, coisas diferentes, que tragam o interesse do aluno, né? Façam com que o aluno instiga o aluno a ser curioso, a ser investigativo, a gente traz esse aluno para ser protagonista do ensino e da aprendizagem dele. E dessa forma a gente consegue ter uma qualidade de ensino melhor, né? E aqui eu trago aqui as referências. Eu não sei quanto tempo eu fiz. Eu comecei a ir um pouco nervosa, mas eu não sei quanto tempo foi que acabou sendo. Quase 2 horas. Ixi, falei muito, gente. Brincadeira. Pois é. Peço desculpas pelo nervosismo, né? Que não queira ou não queira, a gente acaba ficando. Mas quero agradecer a cada um de vocês, principalmente os professores da banca, que estão aqui, né? Igual eu falei que hoje eu estou aqui no meu município é feriado, mas para vocês não era, vocês já estavam trabalhando. Então, quero agradecer grandemente a vocês por estarem aqui presentes. E agradecer em especial ao professor Eides, que está aí, assim, sempre me ajudando Ana. e colaborando. Pronto, Ana. Direto de Piatã, pertinho de Seabra, Sim, pertinho dessas sim. cachoeiras bonitas. É... Para de compartilhar, professor. Pode compartilhar só a capa, por A- enquanto. Isso. Então, gente, dando prosseguimento aí na defesa da Ana, eu estava pensando aqui, esse TCC começou de um pequeno problema que eu tenho na turma de primeiro ano. Os meninos não sabem somar fração, não sabem multiplicar fração. Então algo tinha que ser feito, se pensado. Aí esse foi a pergunta inicial desse TCC, tá? Mas a vez da banca, né? Vou deixar agora a banca, tanto o Andrei quanto o Marivaldo. Marivaldo, você está nos ouvindo? Sim, Pronto. Vou deixar o Marivaldo e o Andrei fazer as arguições, questionamentos, sugestões, tá? Vou começar com o Andrei, que está mais... Não, comece com o Marivaldo. Marivaldo? Pode ser então. Vamos, Marivaldo, então. Fica à vontade, Marivaldo. ok. Novamente, boa noite a todos aí, né? Então, Ana, a questão, primeiramente, a questão relativa ao nervosismo todo mundo, na verdade, passou por isso. Quem já passou e quem vai passar, né, está sujeito a essa questão aí, né? Então, o nervosismo, às vezes, acaba a gente ir por um caminho, né, que é totalmente diferente daquele que a gente traçou. Então, eu separei aqui algumas observações que eu tinha feito já lá, observando o artigo, certo? Eu vou Certo. ler aqui para você. Eu gostaria, assim, de estar destacando o que você falou, né, em relação ao ensino de matemática, que, no geral, acaba sendo visto de maneira abstrata, né, o que gera, de fato, como o Ides acabou de falar aí, né, gera esse desinteresse, na verdade, por parte do aluno, e esse desinteresse acaba, de fato, fazendo com que o aluno não assimile direito os conteúdos que lhe é passado, né? Então, e também, devido a esse fato, você traz a percepção de existir um distanciamento entre a matemática vista no cotidiano, no contexto escolar, né? E a matemática que a gente acaba vendo no cotidiano, né? Então, parece existir, de fato, um distanciamento. E quando tu traz a ideia do uso de fractais, né, com essa intenção de talvez diminuir um pouco o distanciamento, isso é muito legal, porque o aluno acaba, né, vendo na prática aquilo que parece ser abstrato para ele. Então, essa ideia de utilizar os fractais, que é basicamente mostrar essas figuras geométricas, né, e associar a esse conteúdo matemático do contexto escolar, eu acredito que acaba trazendo um pouco desse cotidiano para dentro da escola, né? Em relação à metodologia, tu destaca aí que a pesquisa ela é de fato qualitativa, né, com utilização da pesquisa bibliográfica para melhor compreensão dos conceitos de fractais. Tu relata também o amparo na BNCC, que quando a gente fala de ensino-aprendizagem, a gente tem que estar bem focado na BNCC, né? Também tu destaca que ela é uma pesquisa de caráter
uma proposta de ensino, né? É uma proposta de ensino que não foi aplicada, digamos assim, mas que eu acredito que o Waze vai encaminhar aí para que essa proposta seja aplicada. Você apresenta aí uma introdução aos conceitos de fractais, que dando ênfase àqueles que, de fato, são abordados ali no ensino fundamental. Cabe destacar que existe uma gama aí muito grande de fractais, né? Inclusive, eu estava até discutindo aí com eles a possibilidade de fazer uma pesquisa voltada para o ensino médio também, né? Porque quando a gente trabalha com sequências e séries, aí a gente consegue encaixar muito bem esse conceito de fractais também, né? Mas, ok, você destacou bem aí os fractais que podem ser utilizados nos conteúdos de ensino fundamental. Também destaca essa relação entre os fractais e o ensino da matemática, né? Como eu disse, que pode trazer aí uma redução entre a matemática escolar e a matemática do cotidiano. Apresenta as propostas de ensino, são 8, né? Gostaria de destacar a proposta 7 e 8, que elas se conectam, né? Porque eu acho que é interessante quando o aluno ele vai à natureza e vê na prática ali aquilo que é apresentado. Então, quando ele sai à natureza e ele consegue observar ali todo o conteúdo que é apresentado por meio não só dos seres vegetais, né, mas dos seres animais, então isso é muito legal também. E também destaca, né, essa conexão entre a matemática e as outras áreas da ciência, né, biologia, química, geografia, etc., por meio do uso do conceito de fractal. Isso aí é muito, muito importante de ser destacado, né, quando a gente fala da interdisciplinaridade, né? Então, aí a gente consegue perceber que a matemática ela não está sozinha, então ela está conectada às outras disciplinas, e por meio do ensino de fractais, né, a gente percebe que é possível como uma opção, né? Assim, destaco a questão do tempo, né, que como aquilo que eu te falei em relação às vezes o nervosismo acaba a gente querendo trazer muitas coisas, né, que a gente julga necessário, mas que talvez não seja naquele momento, mas assim, cabe destacar, você teve aquela intenção de explicar tudinho direitinho para o pessoal, então por isso que extrapolou aí um pouquinho o tempo, né, mas assim, nada que eu acredito que seja comprometedor, não. Eu coloquei algumas observações lá no artigo que o Edes me passou, assim, em relação a algumas propostas de ensino, tipo a inserção de figuras, né? E também trabalhar a ideia, em outras propostas também, coloquei trabalhar a ideia desse limite tendendo a zero. Porque observe que em todas as figuras que a gente conseguiu analisar, você pode traçar uma sequência em que o tamanho do lado de cada segmento ele vai tender a zero. Então, aí já dá para trabalhar um pouco da ideia de limite, né? Mas é lógico que a gente tem que observar que eu trabalho para alunos de ensino fundamental. O conceito de limite ele é muito, muito, muito extenso e complexo, né? Mas é mais para ter assim uma noção mesmo do que é uma tendência a zero, né? E não ser zero. Aí, basicamente é isso. Eu deixo assim uma observação mais a questão do tempo mesmo, entendeu? De resto, eu acredito que, por ser um conteúdo bem complexo também, não é simples a gente falar desse conceito de fractais, até porque é algo novo, né, o Enéas? É algo que a gente tem assim, todo dia no cotidiano, tanto escolar, como no nosso cotidiano mesmo, né? Então, eu acredito que Vamos ouvir aí o César André, né? Andrei, Obrigada. né? Andrei. A Ana disse que tinha ensaiado, que treinou 25 minutos, 30 minutos, mas a gente sabe como é. E é isso. É um assunto que. Oi? E eu fiquei meio perdida no tempo, porque eu não consegui ver o relógio, né? Então, assim, eu acabei extrapolando, desculpa, gente. Normal. É algo novo que, como o Marivaldo disse, a gente pode surgir mais proposta, pode surgir mais fractais que a gente pode vir a usar para o ensino fundamental e tal. E é isso. Agora chegou a vez do Andrei Ivanovic. Eu mesmo. Olha, Ana Cláudia,
Eu estou emocionado com o seu trabalho. Eu não vou nem falar agora do seu tempo, do tempo que você levou. Deixa isso para o final. Eu estou emocionado com o seu trabalho, com a sua apresentação. Que nervoso! Quem dizia que você estava nervosa? Pare com isso, entendeu? Sua apresentação foi clara, foi didática, foi assim, de uma segurança, entendeu? A segurança que você passou foi uma coisa assim emocionante, entendeu? Então, eu separei aqui uns comentários antes de dar o meu veredito, que não vai ser. Não, olha só. Sim. Com respeito à estrutura básica, a estrutura básica do seu TCC, a introdução, assim, a apresentação do seu tema. O seu tema foi muito bem contextualizado e claramente apresentado, ou seja, é evidente pela sua apresentação que você estudou o conteúdo a que você se propôs, ok? O problema da sua pesquisa, eu achei assim, que no seu texto, eu senti falta assim, de um destaque maior no objetivo geral, nos objetivos específicos, mas na sua apresentação, você vê como é importante a apresentação de um trabalho, né? Você deixou tudo isso muito claro, tá? E a relevância do seu trabalho também ficou muito claro na apresentação. Agora, sim, do referencial teórico, eu senti um pouquinho de falta de uma sessão tratando dos conceitos matemáticos. Tudo bem, pode não ter sido a proposta, mas os conceitos matemáticos que você usou. Por exemplo, frações. Falar de frações, de operações com frações, entendeu? Até para o leitor absorver melhor os fractais clássicos que você apresentou. Por fim, eu gostei muito do rigor lógico e matemático com o qual você apresentou os fractais clássicos, né? Quando você falou do conjunto de Cantor, do tapete de Sierpinski e das suas propostas didáticas. A clareza didática na sua apresentação foi uma coisa que chamou muita atenção. Então, assim, fora isso, eu não tenho nada mais a declarar. Eu quero agradecer ao professor Eides de me convidar para participar desse trabalho. Agora, eu vou te dar uma dica com respeito ao tempo. Você ultrapassou o tempo, não é uma coisa legal. Eides e professor Eides, professor Marivaldo estão falando aí, não é normal, não é normal. Vou dar uma sugestão, porque você vai longe. Eu vou até te dizer, faça o mestrado que eu fiz, matemática aplicada na Unicamp. É um programa que você pode fazer viajar lá e tem 2 semanas de aula no início do semestre, 2 semanas no fim. Dá para você fazer trabalhando. Gente, a sua abordagem, a sua chamada para usar o software de algebra é uma coisa que está no dia a dia, entendeu? Então, uma dica, vou fazer uma pergunta. Você apresentou, essa sua apresentação que você fez, você mostrou para colegas, como ensaio? Não. Eu ensaiei sozinha. Exato. E mostrei para o professor Eides. Aí, quando eu ensaiei sozinha, que eu vi, eu gastei bem mais tempo. Na primeira vez que eu fiz, eu gastei quase 1 hora. Agora eu tentei falar um pouco mais rápido para ver se... Porque é muito detalhado. Tem que falar os detalhes, porque é um termo... Os fractais não é não é uma coisa simples. Você está de parabéns, não é uma coisa simples. Então, eu vou te dar a dica, porque, por exemplo, eu fiz o meu master na Unicamp. Eles são super rigorosos com isso, sabe? Então, eu ensaiei, eu recebi uma dica lá, assim, ensaie com 3 colegas. Aí, eu peguei a minha defesa, mostrei para uma colega daqui de Salvador e para 2 colegas. Eu vi que estava bom. Quando uma colega de São Paulo, até que me indicou o tema, ela fez assim, meu Deus, eu estudei tanto esse tema, porque ela usou no trabalho dela.
E agora, com a sua apresentação, ficou claríssimo para mim que eu digo, ó, estou no caminho certo. Então, na hora que eu fui apresentar para a banca, eu já tinha feito aquilo 3 vezes. Foi uma coisa tão natural que todo nervoso foi embora, porque é tipo um ensaio, é tipo um teatro, né? Você ensaiou a peça na hora da apresentação, então nunca mais faça isso. Fique sozinha, entendeu? Apresente para seu orientador, para colega, é bom colega, porque o apresentador tem uma visão assim mais, né, de conhecimento, é bom se apresentar para não. Porque quem não tinha o conhecimento e visse sua apresentação ia ficar encantado. Entendeu? Não estou te dando bronca por causa do tempo. Estou falando porque você vai longe e você vai fazer outras apresentações. Na verdade, eu fiz uma apresentação para um colega, só que eu só apresentei o início, só as introdução de fractal. Eu não apresentei tudo. Mas, olhe, Ana, o príncipe. Ana, estou encantada demais. Obrigada. Professor Edson está de parabéns como orientador, viu? Opa, obrigado. Então é isso. Pronto, Andrei. Obrigado, Andrei. É um trabalho que a gente já tá mais de um ano. A gente começou com outra coisa, outro tema. Depois voltamos para esse, que Foi. vimos que. Rodamos e roda outra. Isso. E aí a Ana ficou preocupada com a questão do público, né? A gente tem, não tem só a banca, né? Tem outras pessoas que nunca viram esse conceito. Aí acho que ela quis explanar certinho e aí acabou que gastou mais tempo, mas é compreensível. E fez mesmo uma boa apresentação. E uma coisa que eu percebo, assim, cada apresentação que a gente faz, a gente aprende mais. Aí domina mais o conteúdo até. Não, eu aprendi só de assistir. Isso. E Eu vou até dar uma olhadinha numa sessão do livro de álgebra linear do Enton, que fala de fractais. Porque eu comecei a ler, eu não entendi muito bem. E agora, com a apresentação de Ana Cláudia, eu estou me sentindo já, tá? Um expert. já conhece, né? Já pode contribuir. Já pode Ao contribuir com o menos nosso nos trabalho aí. clássicos. E é isso, aí depois vocês passam todas as correções pra gente otimizar esse trabalho, tá? Então agora a gente vai pro último passo, a gente vai se reunir em outra sala, eu, Marivaldo e o César, pra gente decidir sobre a... Andrei! Desculpa! A gente vai pra outra sala do Meet pra gente decidir sobre o resultado, tá, Ana? Tá Você se certo. continua aí, a gente vai gastar só 2, 3 minutos em outro ambiente e a gente retorna, tá? Toma um pouco de água aí, Ana, e aguarda. Opa, deixa eu só sair daqui. Tá ouvindo? Opa, tá ouvindo? E aí? Cadê o André entrou? Deixa eu ver. Acho que não. Aí, deixa eu sair daqui.
Vou mandar para você assinar amanhã. Tchau. Vamos para outra sala. Oi, Ana. Marivaldo. Presente. Tá presente? Deixa eu ver se a Ana voltou. Ninguém esqueceu o microfone e a solta aí, não, né? Pronto. Bom, gente, então esse momento que segue, eu vou fazer a leitura da ata, né? É uma ata que vai ser assinada depois anexado ao processo de formatura da Ana. Então é o seguinte: ata de defesa de TCC do curso de licenciatura em matemática EAD do IFBA, Campo de Salvador, porque você está matriculado no Campo de Salvador. No dia 15 de outubro de 2025, às 7h30, reuniu-se na sala virtual do MIT a banca examinadora para avaliar o trabalho de conclusão de curso da estudante Ana Cláudia Santos da Silva, intitulada Fractais aplicada ao ensino fundamental, composta pela banca o professor Eides Lima de Santana, César Andrei Gomes Ferreira e Marivaldo Conceição Gonçalves. A graduanda procedeu à defesa diante da comissão examinadora respeitando o tempo previsto. Me perdi. A graduanda, tempo previsto. Encerrada a apresentação, foi arguido pela banca. Em seguida, a banca se reuniu para deliberar e chegou à conclusão que a estudante está aprovada por unanimidade com nota 9. Parabéns, Ana. É isso, Ana. Obrigada, professor Eides, obrigada, professor Andrei, professor Marivaldo. Gente, que Deus abençoe vocês grandemente. Professor, sem palavras, esses dias foi difícil, né? É um modo mensagem, faz uma coisa, faz outra coisa. Eu quero agradecer aqui imensamente, professor, o senhor, os meus nobres colegas, a minha diretora que está aqui assistindo, a Tiago, que está aqui também assistindo, o Garoto Prodígio, né? Porque, assim, foram dias muito estressantes e difíceis, mas, graças a Deus, conquistamos. Gente, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho outras palavras a não ser dizer muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. E que Deus abençoe vocês. E, professor César, suas palavras estão guardadas dentro do meu coração. Andrei, Ana. César, que não... Professor Andrei, está guardado dentro do meu coração. Vou seguir em frente, viu? Não estou parando por aqui. E que Deus abençoe o senhor, professor Marivaldo, por estar até aqui, até uma hora dessa, para estar presente aqui no meu TCC. E espero ver vocês em Salvador na colação de grau. Espero ver vocês. Em nome de Jesus, né, professor Eides? Exatamente, Ana. Você está de parabéns, Ana. Desde 2017, né, você enfrentou várias situações e está terminando seu curso hoje. É um exemplo de superação. E eu nunca soltei a sua mão, porque eu sei que você precisava. Por isso que a gente correu nesses últimos anos aí. Você foi uma guerreira. Você é um exemplo. Assim, um curso que é difícil de matemática. Hoje você é uma professora de matemática. Conseguiu fazer um trabalho excelente aí. Demonstrou isso para todos. E é isso. Agora você tem que retribuir para a sociedade. Compartilhar tudo que você aprendeu. Para a gente mudar a sociedade para o melhor possível, tá? Parabéns. Eu vou passar a vez para o Marivaldo e para César dar as considerações finais. Andrei! Diga, Andrei.
Prometo que vou falar Andrei, não Tudo falarei bem, mais professor só Marival. Andrei. Aí, Ana, assim, parabéns, né? Como o professor Ides falou. Então, assim, você juntamente com o professor Ides, escolheu um conteúdo que não é simples, né? Mas que, como o professor Andrei falou, é um conteúdo que te permite também você prosseguir estudando, entendeu? Então, o que eu digo para você é, não pare por aqui, entendeu? Não pare por aqui e aproveite que você já construiu essa base de conhecimento em relação ao conteúdo e siga estudando mesmo, não só fractais, né? Mas a matemática te permite que você tenha aí você tem, na verdade, um campo amplo de coisas para estudar. Então, prossiga estudando, que como o professor Andrei falou, você tem tudo pela frente aí para continuar brilhando como você brilhou hoje aí. Então é isso, parabéns e Deus te abençoe. Obrigada, professor. Obrigada. E eu também só tenho como você não agradecer por ter convidado a participar dessa apresentação de TCC e dizer a você que siga em frente mesmo. Se quiser, eu dou a dica lá do mestrado da Unicamp, vai ser divertido, você vai para a escola de avião, entendeu? Vai passear em São Paulo, professores tops das galáxias. Minha professora de álgebra linear foi a professora Sueli Costa, que é uma das autoras do livro do Boldrini, pensa aí. Mas eu Né? também tenho um professor top, que não soltou a minha mão nem nos momentos difíceis. Não, eu sou O fã do professor professor Eides Ites, é porque excepcional. ele Eu falo que realmente Deus bota anjos na vida da gente, né? é. Falei para ele esses dias que nós da Igreja Católica acreditamos em anjos. E eu falo que anjos são os amigos bons, que vêm nos ajudando, vêm nos ajudando nos momentos difíceis, vêm, né, mostrando a gente o caminho bom, o caminho certo de seguir e de não desistir. Ele não me deixou desistir. Nós éramos da turma 25 alunos, estamos colando grau 3. Tiago já colou ano passado, e eu e Márcio termina agora vai concluir agora esse ano. Mas Né? curso de matemática é assim mesmo, né? E obrigada aos meus colegas, minha mãe, minha família que veio me ver, veio me assistir. Obrigada, obrigada. Muito bem, gente. Então, parabéns mais uma vez, Ana. Vamos encerrar aqui. Parabéns, até as esquinas da vida aí. Beijo. Tchau, Obrigada, gente. quero ver vocês Parabéns, boa pessoalmente, noite a professor todos. Marivaldo, professor Andrei. Tchau, tchau, tchau Até para a próxima. vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo. tchau.